Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou a Flíncia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. O livro de hoje vai ser sobre as minhas impressões e análise do livro Quarto, da Emma Donnelly, uma escritora irlandesa que em 2011 surgiu este livro aqui no Brasil e em 2015 surgiu com inspiração neste livro o filme O Quarto de Jack. E de antemão eu já te digo que Jack é a personagem infantil mais cativante dos últimos tempos e que não tem como não amar o Jack, o personagem que vai narrar esta história aqui. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de dizer que sim, aconteceu algo inédito, algo que jamais imaginei que aconteceria, pois eu dei 5 estrelas para o filme e 4 estrelas para o livro. E eu vou já te explicar por que isso aconteceu. Algo que eu nunca imaginei que ia chegar aqui e dizer uma coisa dessas, mas sim, aconteceu. Eu gostei mais do filme do que do livro, embora eu tenha gostado muito do livro. As maiores estrelas vão para o filme e eu vou te dizer por quê. Que bom te ter por aqui! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como sempre faço, eu quero mostrar para vocês primeiro um aprendizado que tive deste livro, logo em seguida um trecho que confesso que vai ser um pouco difícil, porque olha a quantidade de marcações que tem neste livro. Pois é muito difícil escolher uma parte só para falar desse livro, mas eu vou tentar, tá? Primeiro vamos para o ensinamento, né? O aprendizado. Assim como o próprio nome do canal diz, um livro me ensinou. E tem uma coisa que eu gosto muito de trazer para minha vida, que algumas coisas na nossa vida é uma questão de escolha. A escolha que acontece aqui com a mãe de Jack, que é só a mãe de Jack, né? Ela não tem nome, mas que ela teve que fazer uma escolha muito difícil. Uma das escolhas muito difíceis foi por tentar proteger o filho, um filho que é fruto de um abuso. Eles estão num cativeiro e ela foi forçada a escolher, a não se separar do filho e teve que arcar com algumas consequências aí, tanto psicológicas quanto de julgamentos posteriores que ela vai ter, né? Então, a vida, alguns momentos da nossa vida são questões de escolha e nós temos que optar, né, em acolher as consequências dessas escolhas, né? Em relação ao trecho, tem vários aqui, porque o Jack, o narrador dessa história, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz. A mãe dele, ela foi muito pedagógica com o filho, então tudo que se espera de um menino que vive com toda sorte, assim, com tudo, que não vive em um cativeiro, melhor falando, que vive livremente, que tem acesso à escola, convive com outras pessoas, interage. Então, ela, mesmo sozinha, essa mãe é uma mãe gigante, embora está numa situação muito complicada, ela consegue, né, superar seus desafios psicológicos e ao mesmo tempo amar e cuidar e educar o Jack de uma forma que é surpreendente. Então, tem muitos trechos aqui, mas tem um que eu gosto muito, que é quando ele encontra a avó, que ele diz assim: por que ela riu de eu conhecer todas as palavras se eu não estava brincando? Perguntei depois à mãe. Ou seja, aqui é um encontro que ele já tem com a avó, né? Uma avó que até os 5 anos ele não sabia que existia. E aí, quando ele fala que conhece tudo do mundo e ela ri, e ele dá essa resposta aí com a fofurice que ele tem, que é ímpar, não é? Bom, não tem como não falar muito desse livro sem dar alguns spoilers, então eu vou tentar. Mas, num determinado momento, para aqueles que gostam de spoilers e que não tem problema com isso, eu vou avisá-los para quando isso acontecer, e aí a gente vai tratar e vai falar desse livro
contando mais detalhes. De imediato a gente tem a presença de um assunto muito pesado, que é um assunto sobre sequestro, sobre abusos psicológicos, sexuais. E Jack é o fruto desse abuso que a mãe dele sofreu, entre outras coisas. Então eles vivem num quarto onde existe uma dicotomia aí, porque para a mãe de Jack é uma prisão, ela está sendo privada de tudo ao redor, de tudo que ela tem direito ao mundo, enquanto o Jack, aquele é o mundo perfeito do Jack, tudo que ele necessita, tudo que ele aprende, tudo que ele faz com a mãe dentro do quarto é o suficiente. Ele só tem ideia de que só existe o quarto e o espaço sideral. E que o que acontece na televisão não existe, é fantasia. Então a mãe de Jack, até como uma forma de proteção, até ele completar os 5 anos, ela conta um mundo que vai ajudá-la a proteger o filho, porque obviamente ele vai crescer e vai sentir falta de algumas coisas, vai fazer questionamentos, e até ali ela resolve criar algumas historinhas para ele. Mas chega um determinado momento que ela entende que não vai dar certo, que ela precisa bolar um plano. Ela já fez vários outros planos para fugir daquele local e não teve sucesso, e agora ela precisa ter um plano realmente que funcione e que consiga salvar o Jack e a ela. Então ela precisa contar com esse menino agora, que já é muito inteligente, que agora ele já tem uns 5 anos. Então tem alguns momentos, né, na narrativa que ele está super feliz porque agora ele já sabe das coisas, agora ele já é grande porque ele tem 5 anos. E aí o que eu acho fantástico dessa história, porque é mesmo com tanta pressão psicológica que essa mulher tem, com tantas coisas resultantes desse sequestro, e ela consegue ter uma força interior, um amor incondicional, uma proteção, que confesso que quando eu comecei a assistir, porque primeiro eu assisti ao filme, eu tive muita raiva da mãe de Jack. Eu julguei errado demais quando eu assisti, porque não aceitava, inadmissível, uma mãe receber um homem na sua casa e trancar a criança dentro do armário para se encontrar, se envolver, relações com ele e tal. Então aquilo ali foi inadmissível para mim, mas ao longo da narrativa a gente vai percebendo que isso é uma forma de proteção da mãe de Jack para o seu genitor, que também é o seu abusador. Então a gente consegue perceber lá naquele clímax, naquele todo envolvimento, né? Aquele desespero que ela tem em fazer com que o Jack consiga salvá-los daquela prisão, né? E que o Jack possa ter toda a sorte do mundo para que ele consiga tudo que ele tem direito, né? Conheça o mundo lá fora. Então ela começa o processo de desmentir aquelas histórias que ela criou para ele, né? Começa a mostrar que tem vida sim, que tem outras coisas lá fora que ele não conhece. Bom, o filme e o livro vão ser muito parecidos até esse clímax, né? Até esse momento crucial, que é quando o plano dela vai ser executado, né? Para que ela e Jack possam sair desse quarto. O porém é que, por isso que eu dei 4 estrelas para o livro e 5 para o filme, não é problema de escrita, muito pelo contrário, porque eu achei uma sacada muito genial da escritora em pegar esse tema tão pesado e colocar na voz de uma criança, né? Então, quando a gente tá lá lendo, a gente consegue perceber, tá aqui a prova, onde tá marcado de vermelho são as coisas bem pesadas, e o que tá de roxinho claro, o lilazinho, são as fofurices do menino. E de azul são os momentos em que ele salva a mãe, né? Então ele salva a mãe mais de uma vez, não é só quando eles conseguem sair do quarto. A questão é que o filme, para mim, ele foi mais emocionante do que o livro, tá? A pessoa que fez o roteiro para o filme, ela teve uma sacada de que ela não modificou, ela não criou
né? Coisas muito diferentes do livro. Porém, tem uma cena que essa sim foi que me deixou mais assim na diferença do filme e do livro, e por isso que eu dei 5 estrelas para o filme e 4 para o livro. Então, para que eu possa falar sobre essa cena, eu tenho que dar alguns spoilers. Então, eu vou parando por aqui para aqueles que não gostam de escutar, de verem spoilers. O que eu posso dizer é que vale a pena a leitura, se você é do time que gosta de ler as histórias. Vale a pena assistir, se você é do time que gosta de assistir. E se você é feito eu que gosta de assistir e ler, assistam e leiam, porque é uma história muito emocionante, é uma história de uma mãe super forte, apesar dos pesares, apesar de toda a construção, apesar de tudo que significa, de todos os desafios, ela consegue sim criar um jovem, uma criança blindada com tanta perversidade, com tanta maldade em que eles vivem, né? E assistam. Tenho certeza que vocês vão amar tanto o filme como o livro. Como eu disse, a minha crítica é só em relação ao emocional. No filme, uma determinada cena foi feita de uma maneira mais emocionante, mexeu mais com minha emoção. E no livro, não, né? Eu vou explicar a vocês daqui a pouco, se você não se importa com spoiler. Se você se importa, eu digo que é um livro que vale sim a pena ler, é um filme que vale a pena assistir. E eu gostaria de pedir que, se você já conhece essa história, coloca aqui nos comentários, deixa eu saber a tua opinião a respeito desse livro. Se você ainda não conhece, comenta que não conhece, mas que se interessou ou não pelo que eu estou falando aqui agora. Então, é isso. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo. Mas, como eu falei, se você quiser continuar comigo, vamos à análise do livro com alguns spoilers e por que eu dei 5 estrelas para o filme e 4 para o livro. Vamos lá. Bom, é o seguinte. Aqui a gente tem uma história de uma mãe que está lutando para preservar a infância de um filho, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência daquilo que ela sofreu e vem sofrendo naquele cárcere privado, né? Em torno de 7 anos que ela vem sendo abusada, né? O Jack é fruto desse abuso. Além do Jack, antes dele teve uma criança, teve uma menina, a qual foi enterrada no quintal daquela casa, né? Que aquele cativeiro dela é atrás da casa do sequestrador, né? Ele tem uma espécie de garagem, de galpão, e ele fez tudo arquitetado, acústica, tudo planejado para deixar ela lá em cativeiro, então ninguém nunca suspeitou. Então, quando chega-se na cena que ela forja a morte do menino e fica naquele desespero para não deixar que ele enterre o menino na redondeza ali, obviamente porque o menino não tá morto, o menino tá vivo, e também porque já aconteceu e a gente só consegue ver isso no livro. No filme não tem essa parte, né? Como a gente sabe, é um senso comum, nos livros é mais detalhado e a gente consegue ver algumas coisas. Não tem obrigação nenhuma o filme ser exatamente igual, ele é inspirado nos livros, mas a gente sempre fica com aquele gostinho de que seja bem parecido. Aí eu vou falar para vocês logo por que eu tô dando 4 estrelas para o livro e 5 para o filme. O seguinte, tem uma parte no livro, na história, dos dois, livro e filme, que eles saem do cativeiro, o Jack consegue salvar ela pela primeira vez, e eles vão para uma clínica. E o que acontece? No livro, eles ficam sempre na clínica, eles não saem. No filme, eles passam 2 dias na clínica e vão para a casa da avó. No filme, que foi a parte mais emocionante, que tipo assim, que me fez dizer assim, poxa vida, que coisa bonita, foi que a mãe, depois que dá uma entrevista a respeito do que aconteceu com ela,
a repórter pergunta se ela em algum momento pensou em tirar o Jack do quarto, dar esse menino para que o pai dele, né, o genitor, o sequestrador, o abusador, enfim, colocasse ele num abrigo, num hospital, e que o Jack pudesse ter mais acesso às coisas lá fora. E aí ela pira, né? Porque ela sempre protegeu muito o Jack. Ela nunca deixou que Jack fosse abusado. Ela nunca deixava nem o velho Nick observar, ver, chegar perto do Jack. A questão é que, depois disso, ela toma remédio para tentar se matar. Obviamente, né? Uma pessoa que saiu de um cativeiro e tal, tá muito perturbada. E aí, o que acontece? O Jack, ele fica na casa da avó e ela vai ser internada, obviamente. E aí, chega um determinado momento que Jack corta o cabelo, porque Jack tem os cabelos longos, né? Corta os cabelos para dar os cabelos para a mãe, para que a mãe tenha força que saia logo daquela situação. Eu achei isso muito tocante, eu achei isso muito emocionante. Coisa que não acontece assim no livro. No livro, ele sai, ele vive sempre na clínica com a mãe, ele e a mãe, não fica na casa da avó. Ele só vai ficar na casa da avó depois que a avó insiste muito em que ele vá morar com ela. E aí ele vai começar a conhecer o mundo lá fora. Vai sair, vai poder brincar, interagir com outras crianças, vai ao shopping com o tio. E o tio não aparece no filme, só aparece no livro. E aí algumas pessoas começam a confundir ele com a menina. Então ele, com raiva, corta os cabelos. E a avó propõe fazer uma trança e colocar no pulso. Quando a mãe se recupera, que vai lá visitar ele, ela pede aquela pulseira para usar, para ela ficar usando aquela pulseira. Então, não foi tão emocionante como foi no filme. Então, por esse motivo, esse foi o principal motivo, por isso que eu favoritei o filme e dei 4 estrelas para o livro, né? Porque não teve aquela carga emocional. Mas de resto, com exceção também de que o irmão não aparece, o irmão, a cunhada e um primo, né? Ou uma sobrinha dela, não aparece no filme, eles aparecem no livro. E tem toda aquela interação com o Jack, todo um processo e tal. O livro realmente é bem parecido na primeira parte, antes que eles saiam do quarto, é muito parecido com o livro. Mas tem essas divergências aí que eu, na minha opinião, deixou um pouquinho a desejar no quesito emoção. No quesito escrita, eu achei fantástica a ideia da autora dela colocar temas tão pesados e que não se tornam tão pesados na fala de uma criança. Porque por mais que ele seja ingênuo e não mostre o que é que está acontecendo, a gente consegue entender como leitor, né? Tem uma parte aqui que tem uma parte que ele diz assim que viu a marca da mão, né? Que o Nick, ele apertou o pescoço da mãe e que ficou parecendo quando ele usava berinjela, beterraba, né? Tem uma parte que ele diz aqui: quando o velho Nick fez a cama ranger, escutei e contei de 5 em 5 nos dedos. Hoje foram 216 rangidos. Obviamente a gente sabe o que é que está acontecendo, a mãe está sendo abusada, mas ele está lá, protegido dentro do guarda-roupas e ao mesmo tempo contando aquele barulho que só acontece quando o velho Nick chega. Olha aqui, ó. As marcas no pescoço dela parecem de quando eu pinto um consumo de beterraba. Acho que as marcas são impressões digitais do velho Nick. Então, é uma inocência, uma ingenuidade de tal qual uma criança bem protegida, bem educada, né? Bem cuidada, né? Como a mãe dele fazia, vai ter. Porém, a gente consegue perceber o que é que está acontecendo ali. E não deixa de ser pesado. E não deixa de dizer, caramba, tomara que isso seja só ficção, que isso não seja inspirado em alguma cena tão ruim, algo que aconteceu realmente com uma mulher. Sem dúvida nenhuma, eu recomendo demais a leitura desse livro. Eu recomendo que você assista esse filme. É, sem dúvida, uma das obras ultimamente, né? Eu vou contar de ultimamente de 2021 para cá, 2020 mais ou menos, que foi quando eu conheci esse filme baseado nesse livro.
E que confesso que demorei um pouco para ler o livro, né, conhecer esses detalhes, porque como eu já sabia da história, as pessoas que convivem mais comigo sabem, eu indicava bastante, alguns alunos assistam esse filme, é muito bom, tal, né, eu gosto desse tipo de filmes nessa pegada. Porém, em 2022 eu engravidei, eu sabia do teor dessa história, então eu não queria me emocionar vendo tantos detalhes, porque eu confesso que eu tinha medo do menino narrar coisas tão pesadas. E aí, mulher que já passou por isso, até mesmo homens, outras mulheres que não tiveram filhos, mas que acompanharam as mulheres grávidas e depois do parto e tal, a gente fica muito sensível. Então eu respeitei esse meu tempo. E meu filho hoje tem 1 ano e 9 meses, mas por volta de agosto, setembro, eu não marquei exatamente o tempo, mas eu disse, agora eu vou, meu filho já tem mais de 1 ano, já tô forte, né, suficiente para não me abalar tanto com essa história. E aí, talvez porque eu já conhecia a história, ou talvez porque quando chegou nessa partezinha aí que eu relatei da questão emocional, né, que foi muito mais emotivo no filme, eu demorei um pouco para terminar de ler. Eu confesso que dos últimos tempos esse livro foi o livro que eu mais demorei. Eu demorei quase 3 meses para ler, né, devido a toda a correria do dia a dia, né, adversidades que a gente encontra no nosso dia. Mas esse foi um livro que eu demorei mais para terminar de ler. E eu julgo que tenha sido esses 2 motivos. Um porque eu já sabia a história e o outro porque eu tive esse impacto do emocional que causou o filme e do emocional que não estava rolando como foi no filme, principalmente nessa parte. Mas de resto, amei, tanto no livro como no filme, a quantidade de vezes que o Jack salva a mãe. O Jack não salva somente quando ele sai da picape, ele salva a mãe quando vem. Eu vou falar do filme agora, que só tem isso no filme, né? Essa questão dele dar a força dele para que ela se recupere. E ao mesmo tempo ele dá uma lição de moral na mãe, diz assim, pá, mas não faça mais isso, né? Que no filme ele diz, e no livro também ele diz, você bebeu muito remédio, não faça mais isso, né? Ele fala com a propriedade de que a mãe sente aquele impacto e diz assim, opa, eu não posso fazer. E principalmente nas cenas finais, que ele pede à mãe para voltar ao quarto. Então, para a mãe estava sendo um alívio muito grande sair do quarto. E o Jack não estava passando pelo alívio, o Jack estava sofrendo, porque as coisas que ele conhecia, os brinquedos que ele fazia, né, como a cobra de ovos, de caixa de ovos. Então, tudo que ele conhecia, todo mundo dele era o quarto. E aí, quando ele chega, ele já tem um impacto de cara de que não é o mesmo quarto. Que o quarto que era gigante, agora é pequeno. E que ele começa a dar tchau. Eu acho fantástica essa cena. Ele começa a dar tchau. Tchau, parede, tchau, vaso, tchau, banheira, tchau, planta. Aí sai dizendo tudo que tem, tudo, exatamente tudo que tem no quarto. E no final, ele pede assim, mãe, dá tchau para o quarto. Uma mensagem velada de que deixa tudo isso para trás. A vida da gente não é mais essa. Isso é passado, isso tem que ficar no passado. As coisas que a gente viveu aqui, a gente vai esquecer, vai virar a página. Tipo assim, dá aquele estalo na mente da mãe dele, né? E é muito compreensível que ela esteja naquele estado de confusão, de reflexão de muitas coisas que aconteceu na vida dela, né? Até porque ela foi enganada, foi sequestrada, foi abusada, né? E tem toda aquela carga negativa e ele chega com aquela ingenuidade, com aquela amorosidade que ele tem, aquele carinho, e chega e diz, dá tchau pro quarto. Esquece tudo isso, mãe, vamos viver nossa vida. É essa mensagem que fica, tanto do livro como do filme. E, mais uma vez, eu só tenho a dizer, assistam. Assistam, leiam
e estejam preparados para se emocionarem com essa história, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários a respeito dessa narrativa, né, dessa história. O quarto, na verdade, só quarto, escrito por Emma Donoghue, e o quarto de Jack, que é o nome do filme, que foi lançado aqui em 2015, né, que já está há um tempo aqui circulando no nosso país, mas que vale muito a pena assistir. Simplesmente é uma história perfeita. A autora está de parabéns por ter pensado numa história tão bem construída. E antes de terminar, eu vou pedir que vocês interajam comigo, coloquem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam das minhas impressões, das minhas falas em relação a este livro e filme. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês e também saber em que eu posso melhorar e, principalmente, saber se eu convenci você de conhecer esta obra, que, aliás, é muito pouco falada por aqui pelo YouTube. Já pesquisei, são pouquíssimas pessoas que já chegaram aqui e falaram a respeito. E é uma obra que merece muito mais. Merece muito mais pessoas falando a respeito dela. Então, até a próxima. Um cheiro no coração e até a próxima análise, comentário sobre as minhas leituras. Tchau!